Olá, bom dia a todos. Eu tenho a satisfação de estar aqui com o colega Felipe Sintra Nunes Braga. Nunca tinha falado seu nome completo, né? Mas é uma honra realmente conversar com você nesse projeto Compartilhando Saberes. Felipe Sintra hoje atua no Campo São Miguel do Oeste, vai poder se apresentar um pouco melhor. E esse projeto, a gente está tentando conversar tanto com professores, diretores, dirigentes, ex-dirigentes e conselheiros, né, do Consup, para avaliar como a gente pode fortalecer a democracia e o bom funcionamento da gestão. Nesse momento, um novo grupo assume o Consup e a gente precisa realmente que esse grupo esteja qualificado e capacitado para fazer bem o seu trabalho. Daí eu tenho duas perguntas para você, Felipe. A primeira, né? Como é que você vê a importância do Conselho Superior? E a segunda, qual você acha que deve ser o papel do conselheiro e como ele pode chegar nos seus representados e discutir as questões antes do Conselho? Bom dia, Felipe, a palavra é contigo. Primeiramente, bom dia, né, Josué? Agradecer o convite e uma grande satisfação estar podendo participar desse projeto que é o Compartilhando Saberes, né? Eu acho que é uma iniciativa bem interessante a gente poder conversar um pouquinho e também registrar essas visões, né, esses aprendizados, essas condutas, enfim, são essas coisas, na verdade, que acabam estruturando no longo prazo uma gestão pública próxima, né, ou mais próxima do modelo que a gente vem desenhando para as nossas instituições no Brasil já há alguns anos. Você já me apresentou, né, estou atualmente como professor no Campo São Miguel do Oeste, venho de uma carreira de técnico administrativo, estou na instituição desde 2007, como docente desde 2017 e como conselheiro no Consup desde 2018, né, eu sou o único, na realidade, reconduzido dos representantes eleitos, eu sou o único reconduzido. E aí, objetivamente respondendo suas perguntas, a partir depois situar um pouquinho quem é o interlocutor, eu te diria que o Consup, a importância do Consup, ela é aquela que está disposta, né, na nossa legislação, é a importância máxima. O Consup, ele tem um desenho institucional pensado realmente muito intimamente relacionado, na verdade, com o desenho dos institutos federais e da política pública Instituto Federal inserida no contexto da sociedade brasileira e inserida no contexto do projeto da Constituição Federal de 88, de uma educação emancipadora, de uma educação conectada com a realidade da sociedade, com as necessidades da população. Então, ele é um órgão que, na verdade, congrega uma supervisão externa, né, a gente tem representantes externos, mas ele também, evidentemente, a parte dessa visão de que, em razão, né, da relação dialógica que as instituições de ensino se pressupõem a terem com as sociedades, isso é, elas, ao mesmo tempo que elas são demandadas pela sociedade, e ao mesmo tempo que a sociedade as institui, ou as cria, ou as coloca algum desafio, elas também são as responsáveis pelo papel de transformação da sociedade. Então, você precisa ter a comunidade interna, o corpo, que conhece essas instituições, conhece os seus processos, conhece os seus objetivos, né, e conhece isso, claro, de uma maneira mais profunda do que os observadores externos. Eles também têm um local privilegiado, vamos dizer assim, um local muito importante nessa relação de construção. Então, o Consup, ele é um órgão extremamente importante, importância máxima, colegiado máximo das instituições, porque nele você consegue a materialização, vamos dizer assim, da gestão participativa. Então, me parece que seja isso, pelo menos essa é a visão que eu construí ao longo desse tempo. E em relação à segunda pergunta de como que o conselheiro pode, então, exercer o seu papel de representação, e como que ele pode dialogar com seus pares, para que essa representação tenha uma legitimidade, né? A legitimidade, claro, é conferida pelo voto, mas ela vai também se construindo, se revestindo, se reforçando ou se enfraquecendo ao longo do exercício de um mandato de um representante, né? Ele pode receber a legitimidade, outorga-lhe a legitimidade, o voto, mas na medida que o tempo vai passando, dependendo das posições que ele vai tomando, né, pode, na verdade, ele mesmo tirando a sua legitimidade
se agir em sentido contrário àquele que o levou, né, o que levou as pessoas a o escolherem como representante. Então eu vejo que é cabal essa questão do representante ser capaz de conversar com os representados, e de maneira mais prática, eu vejo que isso se dá em duas frentes. Primeiro, é uma frente realmente humana, de conexão, de relacionamento, de estar conversando com as pessoas. Então, isso é realmente aqueles círculos informais que a gente pega e a gente pergunta para o colega, claro, a gente sempre tem que dar os descontos das bolhas, das amizades, nós somos humanos e temos sempre isso, não podemos pesar demais e achar que, olha, 3 pessoas que me cercam falaram que essa é a opinião, né? Então não dá para abrir o WhatsApp e achar que, olha, aquilo que está chegando no WhatsApp é o que o povo quer, é o que os meus representados querem, né? Não é assim que funciona, né? Acho que um conselheiro precisa ter essa ponderação sempre, né? Mas ele deve sim escutar, e escutar sempre tanto os que estão mais próximos, e também deve tentar fazer um esforço para escutar os que estão mais distantes, que às vezes estão fora desse círculo pessoal. E aí a gente tem alguns instrumentos para materializar isso, né? A gente pode contatar, chama para conversar por e-mail, promove debates, na realidade faz falas. Eu acho que o conselheiro também tem esse papel, na hora que ele vai se posicionando na sua participação do conselho, ele acaba de alguma maneira também abrindo os espaços para que os representados lhe procurem e lhe municiem acerca daquilo que eles querem ver acontecer. Tem uma resposta mais longa, mas eram 2 perguntas complexas, professor Jesus. Com certeza, mas muito boas respostas. Eu gostei muito da ideia das bolhas. Aí realmente você trouxe um ponto crucial hoje, né, que as redes sociais, elas realmente criam bolhas e as pessoas não se comunicam mais com pessoas que pensam diferente. Isso aí o próprio Barack Obama estava numa última visita ao Brasil, né, fez uma análise muito interessante aí da política e dessa questão da polarização que as próprias redes sociais vêm trazendo. Mas eu queria fazer outra pergunta, mais capciosa agora para ti, Felipe. A impressão que dá é que você conhece muito do estatuto, muito do regulamento do Consup, porque você faz as intervenções na hora certa, pede questão de ordem e tal, e você é muito participativo. Eu queria saber, assim, como é que você se prepara tanto para a reunião do Consup? Tem alguma preparação especial? Olha, muito lisonjeado, é uma pergunta capciosa, mas muito lisonjeado com essa percepção, é claro. Evidentemente, é bom ser percebido como estando preparado, porque realmente, né, uma crença pessoal aqui, eu acredito realmente que o exercício qualificado da representação, ele demanda essa preparação, ou alguma preparação, vamos dizer, adequada para que esse espaço possa produzir qualidade, né? Eu vinha conversando hoje mais cedo, decisões de qualidade, desculpa, eu vinha conversando hoje mais cedo com um conhecido sobre as ilusões, às vezes, que a ciência pode criar, né? Então, o pessoal fala muito de meta-análise, né? Meta-análise é aquela coisa que é um estudo que pode ser muito sério e te levar a uma conclusão muito boa, mas se você não tiver insumos bons entrando nessa meta-análise, a meta-análise pode ser em si boa, mas os resultados podem ser absolutamente ilusórios, né, te levar a uma conclusão totalmente falaciosa. E eu acho que os conselhos têm uma mesma coisa, né, a representatividade dos conselhos, né, não é porque o fato de você ter a cadeira, estar lá sentado, mas isso não necessariamente vai produzir boas decisões ou decisões alinhadas com a ideia e com o senso representativo. Para que isso aconteça, me parece que é essencial que um conselheiro leia, né, e não só leia, mas que procure também se aprofundar, de alguma maneira, nos temas que vão ser debatidos por esse conselho. O que eu tento fazer, e me esforço para fazer, é claro que é sempre um desafio, em razão das inúmeras atividades nas quais a gente está inserido, né, oficialmente pela nossa regulamentação atual, nós temos 4 horas semanais dispostas no Consup, e sem dúvida nenhuma se despende mais tempo do que isso. Mas, além de me apropriar, né, o que eu procuro fazer, além de me apropriar dos materiais em si, eu procuro também encontrar
outras situações, até de outros conselhos, de outras instituições ou de outros debates em cima daquele tema. Então, o que eu faço de maneira bem prática é, quando nós temos a reunião, e essa reunião, nós recebemos uma pauta, né, com no mínimo 10 dias de antecedência, mas eu já procuro aí me organizar, então pegar todos os materiais, eu baixo e organizo em pastas, na ordem da discussão, eu crio anotações específicas para cada um desses materiais, conforme eu vou lendo, no que eu vou tendo dúvida, eu vou tentando acessar as outras coisas, e claro, aí também, lógico, em relação a regimento, funcionamento do conselho em si, ao longo do tempo, a experiência e vai facilitando um pouco, porque a gente começa a vivenciar mesmo aquilo e começa a entender um pouco melhor. Facilitou também, é preciso que se diga, claro, né, o fato de eu ter o meu mestrado ter sido na área da gestão universitária. Então isso me levou a estudar muitas das coisas que dão base, que sustentam os nossos regulamentos internos, né, e as nossas políticas. Então isso também facilita um pouquinho, porque daí o estudo prévio que ajuda, né. Perfeito, Felipe. Nas entrevistas anteriores, eu vi muitas sugestões interessantes de aperfeiçoamento e própria avaliação do Conselho Superior. Eu imagino que os próprios conselheiros, eles podem demandar um processo de autoavaliação do fórum. Por quê? Porque é importante que a nossa democracia ela funcione. Isso vale para qualquer instituto brasileiro, né? Porque as características do Conselho Superior elas são muito comuns em todos os estados. Semana passada eu entrevistei, por exemplo, o Luciano Silva, que é do Instituto Federal de São Paulo, e ele trouxe uma série de elementos que são muito úteis também para nós, mas olhando de fora, alguém que não está na nossa instituição, aqui no IFSC, e que percebe outras coisas que a gente talvez não esteja tão preocupado nesse momento em relação ao Conselho Superior. E aí eu pergunto para você, você acha possível, e o que você faria, por exemplo, se você fosse hoje o reitor, para que o Conselho Superior ele pudesse ser mais representativo, mais democrático nas suas decisões? Essa aí não veio com o aviso da pergunta capciosa, mas é bem capciosa, hein? Eu acredito que sim, os conselhos, sem sombra de dúvida, e os conselheiros, né, os fóruns, eles devem sempre passar por um processo, e isso é especialmente importante no caso do Consup, porque o regime autárquico, ele pressupõe que quando você faz, né, a delegação de uma determinada atividade estatal para um ente autônomo que goza de certa autonomia administrativa, um conselho, que é o colegiado máximo dessas instituições, ele pode ser levado a uma presunção, vamos dizer assim, corporativa, e acabar não refletindo sobre as suas próprias atribuições e como ele exerce essas próprias atribuições. Então, acho que esse registro é bem legal, professor Josué, dessa lembrança da importância dos conselhos superiores estarem pensando os conselhos superiores e seus próprios funcionamentos. Dito isso, me parece que o que mais hoje eu sinto falta, né, não sei se bastaria um reitor, né, para isso. Acho que tem que ter muito senso de comunidade envolvida para modificar, mas eu acho que o que mais eu sinto falta hoje é de nós conseguirmos ter alguns outros elementos de análise com as matérias que chegam, né, e que são tramitadas no Conselho Superior. O que eu digo, o que eu quero dizer com outros elementos de análise? A gente tem, por tradição, receber as matérias, né, e tentar discutir, às vezes, o texto e tudo mais, muito com base em algumas percepções pessoais ou defesas de determinadas realidades. É claro que é próprio do processo representativo, é natural que isso aconteça em certa medida, mas eu sinto falta de nós termos, por exemplo, né, no caso agora falando especificamente do Conselho Superior do IFSC, né, eu sinto muita falta de um regime de relatoria, e de que essa relatoria, na verdade, se debruce não apenas nos aspectos técnicos em si, ou daquilo que se pretende, mas numa análise de consequência em cima das coisas, das matérias, né? Olha, o que vai acontecer se a gente alterar isso ou aquilo? O que vai acontecer se a gente puxar mais para cá ou mais para lá? Eu acho que o regime de relatoria,
quando muito bem estruturado, ele seria muito bem-vindo no Conselho Superior, né, do IFSC. Alguns outros conselhos superiores já trabalham em cima de regime de relatoria, mas, claro, o regime de relatoria em si, por si, é a mesma coisa, né? Ele também não garantiria isso. O regime de relatoria precisa ser muito bem estruturado, porque a relatoria precisa ter uma afinidade grande com o tema, precisa se aprofundar, precisa conseguir fazer a projeção, realmente, das consequências, assim, com um embasamento adequado, com o tempo adequado. E isso passa também por um processo que leve ao Conselho Superior matérias que efetivamente já tenham sido também debatidas pela comunidade. A gente tem recebido, e eu acho que isso não acontece só no Instituto Federal de Santa Catarina, não conheço, claro, a realidade dos outros conselhos superiores, mas eu percebo que nesses tempos mais recentes, em virtude de mudanças às vezes muito bruscas que são necessárias ou exigidas, a gente recebe alguns temas para serem tratados que não passaram por esse processo, não foram esclarecidos à comunidade, debatidos com a comunidade, para que a comunidade possa entender as consequências daquela decisão, para que a comunidade possa fazer as suas contribuições. Então eu vejo que o Conselho Superior não pode se transformar num órgão chancelador, apenas um burocrático, um órgão que carimba tudo que chega lá, evidentemente, ele tem que ter um espaço de discussão, tem que ter a qualificação nessa discussão, mas, ao mesmo tempo, para que ele possa avançar mais concretamente, dar respostas mais alinhadas, ele também precisa receber processos e propostas que já tenham sido também previamente debatidas por outras instâncias, seja por outros fóruns, né, seja por meio de consulta direta, seja por meio de estudos técnicos, né. Eu vejo que isso seria, na realidade, um caminho interessante para que a gente pudesse qualificar aí também esses espaços. Bom, excelentes sugestões. Só aí você já deu aí 2 boas sugestões, né? A minha observação, né? É importante que a gente realmente continue esse debate. Eu fico imaginando que se a gente tivesse acesso, por exemplo, a outros conselhos superiores no Brasil afora, também a gente ia poder também aprender também com as boas práticas também. Então, assim, o Brasil está cheio de boas oportunidades da gente aprender, isso é gestão do conhecimento também, né? Para finalizar a nossa conversa, se você pudesse dar um conselho, assim, aos conselheiros que estão começando agora, o que você diria para eles, assim, para que eles possam exercer bem, em plenitude, o seu mandato? Olha, Josué, conselho é sempre uma questão complicada, porque conselho também, assim, igual a questão da opinião, igual eu brinquei antes, mais cedo aqui, a gente sempre tem que ponderar muito bem, né? Mas, de uma maneira geral, eu diria que, ou eu vou tentar falar, talvez não como conselheiro, mas eu também sou representado pelos meus pares, né? E, na maior parte da minha trajetória profissional, estive na condição apenas de representado, não de representante, né? Um período curto como representante. A maior parte do tempo é como representado. E como representado, o que eu particularmente gosto de ver é de uma participação ativa e crítica nos processos de discussão. Então, aquelas matérias que chegam ao Conselho Superior da instituição, elas têm uma tramitação, então estão encerrando o seu processo de tramitação e a partir dali elas vão ser efetivadas, executadas. Então, de certa forma, o espaço final para que a comunidade possa deixar suas percepções. Então, uma representação atuante que se intere dos processos, que não se furte a se posicionar e que procure se manifestar, porque, claro, você vai acertar e vai errar como representante, é natural isso, né? Como a gente faz isso em qualquer condição, em qualquer momento da nossa vida, também como representante nós vamos acertar e vamos errar, né? E entender que nem sempre, né, na verdade nem sempre, né, na imensa maioria das vezes, você vai acabar, ao se posicionar, deixando algumas pessoas mais contentes e outras mais descontentes.
mas é essencial fazer essas escolhas, porque não existe o processo de não escolha. O processo de não escolha, ele não existe. A abstenção, claro, é uma posição válida, eu acho que ela pode ser aplicada em algumas situações, mas ela deve se restringir ao máximo a situações muito pontuais, nas quais se verifique realmente uma impossibilidade decisória quanto àquele assunto. Porque a abstenção não pode se converter, né, porque aí você, na verdade, esvazia o espaço representativo, o espaço democrático, você acaba deixando que outras pessoas exerçam no seu lugar, no seu papel. Então, pensando, e talvez falando muito mais como representado do que como representante, eu diria isso, diria para procurar ao máximo se preparar e participar ativamente desse processo, né, e das discussões. Perfeito, Felipe. Sabe que a gente está aí completando um ano aí da não nomeação do nosso reitor eleito, professor Gariba, e a gente tinha ali na discussão da campanha, surgiram várias possibilidades, sugestões para melhorar o processo decisório, e a gente havia já discutido essa possibilidade, antes mesmo da pandemia, evidentemente, da gente ampliar o tempo de reunião do Consup e alternar também algumas reuniões virtuais com presenciais. Você atuou por um bom tempo, a maior parte do seu primeiro mandato, como presencial, e de repente você está agora no sistema de webconferência, RNP, do Consup. Você sente muita diferença? Você acha que, por exemplo, se a reunião fosse em 2 dias seguidos, sei lá, 4 horas ou 5 horas em cada dia, teria mais espaço para um debate mais produtivo? Você acha que a ideia da webconferência, logo depois que passar a pandemia, ele pode ser adotado em parte ou na totalidade para o Conselho Superior? O que você acha disso? Na totalidade, eu diria que de maneira nenhuma. Assim como para outras atividades, e até aí falando aí também como professor, algumas coisas do presencial são absolutamente insubstituíveis, né? São milhares de anos de evolução que nos fizeram desenvolver as habilidades e os hábitos e os traços voltados realmente para o contato presencial. Então, na totalidade, com certeza não. Acho que algumas das discussões, inclusive, elas atravancam, elas ficam truncadas muito em razão da maneira mais burocrática ou da maneira que as reuniões virtuais acabam nos tendenciando. Quando você tem 2 interlocutores só, é um pouco mais tranquilo, mas quando você está sentado com várias pessoas, e aí você tem a questão de gestual, de se fazer entender, de uma série de dispersões que acabam se tornando muito comuns quando você está num ambiente virtual, então você acaba, a dinâmica muda muito. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que é uma estratégia válida, que a gente procurasse talvez fazer, não sei, talvez de maneira deliberativa, mas também algumas discussões a gente poderia fazer virtualmente, a gente poderia talvez separar algumas coisas para tratar talvez em câmaras, porque uma das coisas que eu vejo que seriam problemáticas em relação a maior tempo de reunião, ou uma frequência maior de reunião, é o fato de que a gente tem muitos representantes também da comunidade externa, e é essencial que eles participem, e aí isso também talvez poderia impedir ou dificultar a participação dessas pessoas. Então, eu entendo que sim, quando nós conseguirmos retornar ao presencial, vai ser muito positivo de uma maneira geral, para a gente poder requalificar algumas coisas que às vezes se perdem, mas a gente também pode ter aprendizados e coisas que foram muito boas, ou que estão sendo muito boas, em relação à reunião virtual. Então, ter um espaço para colocar uma proposta por escrito, poder projetar algumas coisas, melhorar e qualificar para a comunidade, por exemplo, a questão da transmissão, é muito positivo você ver o conselheiro no momento em que ele está falando, olhando para a cara dele, né, e não olhar só aquela imagem aberta. Então, são alguns detalhezinhos, às vezes técnicos e tudo mais, que também podem ajudar muito a melhorar, acho que as próprias transmissões futuras, reuniões, enfim. De uma maneira geral, eu acho que precisaremos continuar priorizando, em podendo, condições sanitárias, né? Claro, imaginando condições sanitárias adequadas, corretas, vencida a pandemia, por assim dizer, nós precisaríamos retornar ao regime presencial, mas não devemos abandonar
a ideia de qualificar ou expandir, às vezes, os tempos de debate, as questões de debate, por meio dessas tecnologias todas que a gente acabou sendo forçado a se familiarizar em razão do regime da pandemia. Que ótima possibilidade, realmente, a gente já vê ali, vislumbra, né, melhorias possíveis que não são tão difíceis de implementar, só nessa conversa de 15 minutos. Eu quero dizer, assim, que foi uma satisfação, um prazer conversar contigo, a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, mas a gente estabeleceu um período de 25 minutos no máximo, até para as pessoas poderem assistir, né, e faço aqui o convite, que a gente talvez organize depois uma roda de conversa, obviamente com os conselheiros antigos e os novos, e você está nas duas situações, então assim, você é convidado mais do que especial para esse tipo de conversa, articular quem já passou pelo consulta para quem está entrando no consulta para bater um papo sobre essas melhorias, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez e passar a palavra para as suas considerações finais. Olha, José, estou muito à disposição, muito obrigado pelo convite, né, por dar essa oportunidade, por esse diálogo, por esse papo. Acho que é projeto bacana, ideia legal, e continuamos na luta pela construção de espaços cada vez melhores, de representação e de instituições cada vez mais fortes. Obrigado uma vez mais, José. Isso aí, fique então com saúde, fique bem aí, se proteja, né, até que a gente supere toda essa diversidade, tá bom? Obrigado, Felipe. Até mais.